Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Este é um programa da TV Justiça. Meu nome é Marielle, sou professora de Direito Administrativo e hoje nós estamos aqui com os universitários, os alunos que vieram tirar as suas dúvidas a respeito dos temas que nós tratamos ao longo dessa semana. Estamos aqui com a Bárbara, com o Rodrigo e com a Liele. Vamos às perguntas então, Bárbara? O que diferencia uma agência reguladora de uma executiva? Bom, vamos lá então. O que diferencia uma agência reguladora de uma executiva? Vejam só, tanto as agências reguladoras quanto as executivas, elas estão classificadas aí na doutrina como autarquias. No entanto, as agências executivas são aquelas autarquias e fundações públicas de direito público que precisam, que necessitam de um processo de reestruturação. Agências executivas, na verdade, elas estão passando por uma situação instável, seja financeira, seja administrativa, e necessitam de se reestruturarem. Para que elas possam se reestruturar, então, elas celebram com a administração um contrato de gestão. Este contrato de gestão é o que vai garantir a essa autarquia ou a essa fundação pública de direito público se recuperar. É por meio deste contrato de gestão, então, que será garantida às autarquias e fundações públicas de direito público maior autonomia administrativa e maior autonomia financeira. Quando estas se recuperam, se reestruturam, aí sim elas perdem a qualidade de agências executivas e voltam a ser autarquias ou fundações públicas normalmente. Na verdade, o título agência executiva é temporário, é somente pelo período de reestruturação. Reestruturou que seja, tanto as autarquias quanto fundações públicas de direito público perdem essa nomenclatura de agências executivas e voltam a ser autarquias normalmente. E as agências reguladoras? As agências reguladoras são autarquias, mas são autarquias chamadas de autarquias em regime especial. Por quê? Porque elas possuem um papel fundamental hoje na estrutura administrativa. Essas agências reguladoras são responsáveis por fiscalizar diversos setores da iniciativa privada, como a aviação civil, como os serviços de telefonia, e para que elas possam fiscalizar com autonomia, com capacidade administrativa, financeira e orçamentária, elas deverão seguir alguns regramentos diferentes das demais autarquias. As agências reguladoras, então, diferente de todas as outras autarquias, elas possuem dirigente com mandato fixo. As demais não exigem esse prazo de mandato fixo. Além disso, essas agências reguladoras, elas também possui um dirigente que será nomeado pelo presidente da República, assim como todas as demais autarquias, mas além de ser nomeado pelo presidente da República, há a necessidade de prévia aprovação do Senado Federal. E, por último, os dirigentes dessas agências reguladoras deverão respeitar um período de quarentena quando deixarem o posto de dirigente. O que é esse período de quarentena? Ora, não poderão ir trabalhar na iniciativa privada no mesmo ramo daquela agência reguladora em que ele era o dirigente, tá certo? Tudo ok? Bom, vamos à próxima pergunta. O princípio da publicidade não tem sido constantemente desvirtuado como a propaganda de governo? Ótimo. Bom, Rodrigo, veja só. Princípio da publicidade exige que todos os atos administrativos, tudo aquilo que é praticado dentro da administração, ganhe publicidade, se torne público, seja divulgado. Isso por quê? Ora, por vários motivos. A publicidade, ela permite que a administração e os administrados fiscalizem aquilo que está sendo realizado. Além disso, a publicidade, ela permite contagem de prazos. Eu só consigo contar prazos, seja a meu favor, seja ao meu desfavor, mediante a publicidade. Somente a partir do momento em que eu conheço algo que corre contra mim ou ao meu favor, é que eu
posso, então, aí me preparar, me defender ou requerer os meus direitos. Então, a publicidade, ela é importante também para contagem de prazos e para a condição de efeitos do ato administrativo. A publicidade é o que permite que os atos administrativos produzam os seus efeitos. E aí você me falou, Marielle, mas não está sendo um pouco desvirtuada em razão da propaganda pessoal, o princípio da publicidade? Na verdade, eu tenho que entender que publicidade existe para quê? Existe para dar informação daquilo que está sendo realizado dentro da administração. Agora, propaganda pessoal, sem dúvida nenhuma, é desvirtuamento do princípio da publicidade. Sem dúvida, né? Foge à finalidade pública. Então, jamais o administrador, ele poderá utilizar da publicidade para se promover pessoalmente. Isso, na verdade, caracteriza improbidade administrativa. Isso é ato de improbidade administrativa. Publicidade é permitido, mas a publicidade, ela tem que ter o cunho o quê? Cunho informativo, cunho educacional. Agora, a publicidade com fim de promoção pessoal é terminantemente proibido e caracteriza a improbidade administrativa do administrador. Será punido por isso, tá certo? Bom, vamos à próxima pergunta. Olá, professora. A minha primeira pergunta é, no princípio da moralidade, qual a diferença entre moral comum e moral jurídica neste sentido? Ótimo, olha só, qual é a diferença da moral comum e da moral jurídica ou moral também administrativa? Na verdade, o princípio da moralidade, ele determina que a administração deve agir com condutas morais, com condutas éticas aceitas socialmente. Quando eu falo em moral, consequentemente, eu tenho que lembrar de honestidade, de condutas coerentes, mas a moralidade administrativa ou jurídica, ela é muito diferente da moralidade comum. Por quê? A moralidade comum é o costume do povo, é o que o povo entende. O que eu acho moral, não necessariamente você entenda. Às vezes você entende que determinado ato é imoral e eu te falo, nossa, eu acho moral. Ou às vezes eu falo, eu entendo que isso seja muito imoral. E aí você me fala, Marielle, mas é moral, não tem moralidade nenhuma. E essa moralidade comum, não existe sanção nenhuma que é aplicada sobre ela quando há um desvirtuamento. Então, se eu acho que algo é imoral, eu não posso fazer nada. Não há meios, não há remédio para que eu aplique alguma sanção em razão da imoralidade, né? Na verdade, o que não pode haver é violação da lei, atos ilegais. Mas atos imorais dentro do conceito comum, conceito do povo, não tem problema nenhum. Já a moralidade administrativa, sim. Quando esta é violada, quando o administrador ele pratica atos imorais, sem dúvida nenhuma, ele será responsabilizado por isso. Então, o administrador, porque ele mexe e lida com o dinheiro público, com o direito do povo, ele tem sempre que agir com condutas éticas aceitas socialmente. Ele não pode cometer condutas que sejam consideradas imorais administrativamente ou juridicamente. Se comete, ele vai ser punido por isso e existe hoje vários aí regramentos que vão punir esse servidor, esse agente público em razão de ter cometido um ato imoral juridicamente ou administrativamente, tá certo? Agora, a imoralidade comum, sobre essa não incide sanção nenhuma, penalidade nenhuma. Tudo certo? Bom, pessoal, vamos lá? Nossa próxima pergunta. Como o princípio da legalidade incide sobre a administração pública? Olha, como que o princípio da legalidade, ele incide sobre a administração pública. E quando eu me refiro a princípio da legalidade, de imediato eu preciso lembrar da lei. A lei é a base do nosso ordenamento jurídico hoje. Nós vivemos em um Estado democrático de direito. E esse termo de direito significa que vivemos em um Estado que é composto por lei e obedece às suas próprias normas. Isso significa Estado democrático de direito. Estado que obedece às suas próprias leis, tá certo? E aí o princípio da legalidade, então, ele determina que
tudo deverá ser realizado, deverá ser feito por meio de lei. Mas a lei, ela se comporta, Bárbara, diferente dentro do direito público ou dentro do direito privado. No direito privado, o princípio da legalidade diz o seguinte: particulares, comportem-se da forma como vocês entenderem melhor, desde que não violem a lei. Então, dentro do direito privado, o princípio da legalidade, ele me diz isso. Olha, particulares, comportem-se da forma como vocês entenderem conveniente. Vocês só não podem desrespeitar a lei. É o enfoque de não contradição à lei. Eu, particular, posso tudo, só não posso contrariar a lei. Já dentro da administração, dentro do direito público agora, o princípio da legalidade determina que todos os administradores se comportem exatamente como a lei determina. E aqui agora o administrador, o agente público, não pode fazer o que quiser, não pode fazer aquilo que ele entende conveniente. Ele deverá agir sempre e obrigatoriamente subordinado à lei. Então, quando eu penso no princípio da legalidade incidindo sobre a administração, incidindo sobre o direito público, é um enfoque de subordinação à lei. Agente público está estritamente subordinado aos ditames da lei, diferentemente do direito privado, que o particular pode tudo, só não pode contrariar a lei. Tudo certo? Bom, vamos lá, pessoal. Olha só, nós vamos encerrar aqui esse bloco, vamos para um rápido comercial e voltamos já já. Até mais. Olá, pessoal, estamos de volta ao Saber Direito Responde e vamos dar continuidade às perguntas dos universitários. Qual a situação jurídica de trabalho dos servidores de entes governamentais? Olha, ótima pergunta, muito pertinente. Servidores de entes governamentais. Qual é a situação jurídica? Qual é o regime que regulamenta esses servidores de entes governamentais? Vejam só, os servidores de entes governamentais são aqueles que trabalham hoje dentro da administração indireta nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Quando eu me refiro a servidores de entes governamentais, sem dúvida nenhuma, são aqueles que trabalham nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Tanto as empresas quanto as sociedades são entes, são pessoas jurídicas de direito privado. Sendo pessoas jurídicas de direito privado, obrigatoriamente, estes servidores de entes governamentais, eles serão regidos por normas seletistas. E aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Tem aluno que fala: Marielle, mas fez concurso público, está dentro da administração indireta do país. Como que será seletista? O fato de estar dentro da administração, o fato de ter prestado um concurso público, não quer dizer, em hipótese alguma, que este servidor ele tem que ser estatutário. Prestou concurso público para respeitar o princípio da impessoalidade. Prestou concurso público, então, para obedecer normas do direito público que exige a impessoalidade dentro da administração. E o fato de estar dentro da administração não significa que será estatutário. Hoje, dentro do nosso ordenamento, aqueles que compõem a administração, seja ela direta ou indireta, poderá ser estatutário, e alguns entes são estatutários e outros entes poderão ser seletistas. O regime jurídico é que deve ser único. Por exemplo, se a União é estatutária, ela deve ser somente estatutária. Se uma autarquia ela é seletista, ela deverá ser somente seletista. O regime jurídico é único, mas não quer dizer que dentro da administração exista somente entes estatutários, em hipótese alguma, até mesmo porque as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas nem possuem a liberdade de optar por estatuto ou CLT. Obrigatoriamente, por serem de direito privado, irão seguir normas seletistas. E aí os servidores de entes governamentais que trabalham nessas empresas e nessas sociedades de economia mista serão regidos estritamente pela CLT. Tudo certo? Existem restrições ao princípio da publicidade? Quais são?
Ótimo, existem sim, né, restrições ao princípio da publicidade. Como nós falamos há pouco, a publicidade hoje ela é de extrema importância. Por quê? Além de ser um mecanismo de controle, além de permitir a contagem de prazos e além de produzir aí a eficácia dos atos administrativos, ela também permite que toda a população tome conhecimento daquilo que está sendo realizado dentro da administração. Ela pode trazer aí informações de cunho educacional, informações de cunho social. Então, a publicidade, de uma forma geral, dentro da administração é essencial e obrigatória. Porém, existem exceções à publicidade. E quando eu me refiro às exceções à publicidade, eu tenho que pensar em 3 exceções. Primeira exceção, quando os atos administrativos, quando a publicidade dos atos administrativos for comprometer a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E essa é a primeira exceção. Quando, então, a publicidade dos atos for comprometer a vida privada, a honra ou a imagem das pessoas, a publicidade ela será restrita, pelo menos temporariamente, aquele ato ele não poderá ser publicado. Segunda exceção, quando a publicidade dos atos administrativos colocarem em risco a segurança do Estado e a segurança nacional. E a terceira exceção, aqueles atos processuais que serão determinados pela própria Justiça, serão decretados pela própria Justiça, que eles corram em segredo. Essas são as 3 exceções ao princípio da publicidade. Tudo bem? Vamos à próxima pergunta. Quais são as prerrogativas das autarquias em regime especial? Quais são as prerrogativas das autarquias em regime especial? E nós já falamos um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, e as prerrogativas são, elas terão sempre e obrigatoriamente maior autonomia administrativa, maior autonomia financeira, em razão da seriedade da atividade que elas realizam, né? A gente nunca pode esquecer que essas autarquias em regime especial, que são as agências reguladoras, fiscalizam setores da iniciativa privada. Por isso, possuem uma autonomia, uma credibilidade muito grande. Além dessas prerrogativas de autonomia que eu falei para vocês, as agências reguladoras ou de regime especial, que são termos sinônimos, nós não podemos esquecer que elas terão dirigentes por prazo determinado. Esses dirigentes serão nomeados pelo presidente da República com prévia aprovação do Senado Federal e, além disso, deverá obedecer ao prazo de quarentena. Tudo certo? Quais as medidas cabíveis quando os princípios constitucionais administrativos não forem atendidos? Quais as medidas cabíveis? Olha, nós temos alguns remédios, né? Na verdade, são remédios, a depender da violação. Eu preciso saber qual é a violação em concreto para mim saber qual é o remédio. Mas as medidas cabíveis aí, a depender da violação, um mandato de segurança, um habeas data, também é uma medida cabível. A ação popular, a ação civil pública são medidas cabíveis hoje quando os princípios administrativos constitucionais ou qualquer outro princípio, não somente os administrativos, eles vierem a ser violados. Então, essas são algumas das medidas que nós temos hoje para coibir ou para buscar os nossos direitos quando houver violação, tanto aos nossos direitos quanto aos princípios. Minha próxima pergunta é, na organização da administração pública, qual é a diferença entre desconcentração e descentralização? Ótimo, desconcentração e descentralização. Vejam só, a administração direta, por meio de lei, cria as pessoas da administração indireta. E o que é isso, né? O porquê que a administração direta cria pessoas da administração indireta? Pessoal, para que elas possam realizar atividades administrativas. A administração indireta foi criada no país hoje para prestar atividades administrativas. E quando sai algum tipo de atividade das mãos da administração direta e passa para a administração indireta, eu chamo esse instituto de descentralização. Descentralização, então, é transferir a atividade administrativa para uma outra pessoa jurídica. Por exemplo, a União, por meio de lei, cria a autarquia. A autarquia, consequentemente, é uma nova pessoa jurídica de direito público. Este instituto de transferência de atividade se chama descentralização, diferentemente do que ocorre na desconcentração.
Dentro da estrutura de todos os entes da administração, existem departamentos, existem centros de competência responsáveis por realizar atividades administrativas. Por exemplo, a União, os estados, Distrito Federal e municípios são entes. Estes entes, eles necessitam de departamentos ali dentro da sua estrutura para que possam realizar as atividades administrativas com perfeição. Então, a União, ela pode descentralizar, transferir algumas atividades, mas existem outras atividades que ela é quem irá prestar. Às vezes ela não pode transferir porque é uma competência exclusiva da União. E aí é um centro de competência ali dentro da sua estrutura que terá que prestar essa atividade administrativa. Esses centros de competência aos quais eu me refiro é o que nós chamamos de órgãos públicos. Órgãos públicos pertencem aí à estrutura dos entes administrativos e quando a administração, por exemplo, a União, os estados, transfere atividades a serem realizadas para estes órgãos públicos, esse instituto se chama desconcentração. Então, a transferência de atividade administrativa de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica é descentralização. A transferência de atividade administrativa de uma pessoa jurídica para os seus próprios órgãos, isso é desconcentração. E aproveitando a pergunta, é muito importante eu fazer uma observação. Vejam, quando eu me refiro à descentralização, aqui entre as pessoas que fazem parte da estrutura administrativa, não haverá nenhum tipo de hierarquia, não haverá nenhum tipo de subordinação. Agora, se eu me refiro à desconcentração, consequentemente, eu estou falando de órgãos. E órgãos, sim, estes são totalmente subordinados à pessoa jurídica a qual eles estão vinculados. Eles são subordinados e existe uma relação de hierarquia, tá certo? Então, na descentralização, transfere-se atividade de uma pessoa para outra e aqui não há que se falar em hierarquia e nem subordinação, apenas em controle finalístico ou ministerial. Agora, se eu me refiro à desconcentração, eu estou falando de órgãos e estes órgãos são subordinados. Existe uma relação de hierarquia entre a pessoa jurídica e aqueles órgãos que estão ali, que fazem parte da sua estrutura. Tudo bem? Vamos à próxima pergunta? Pode haver desconcentração na administração indireta? Se pode haver? Pode sim, né? Na administração indireta pode haver desconcentração. Por quê? Na verdade, a desconcentração é a criação de órgãos, de centros de competência destituídos, vamos dizer assim, destituídos de personalidade jurídica e que terão a obrigatoriedade de realizar atividades administrativas. É claro que as pessoas da administração indireta precisam desses centros de competência e realizam atividades administrativas. Então, eu posso falar em órgãos dentro da estrutura da administração indireta sem problema nenhum. Os órgãos, eles vão existir, então, tanto na administração direta, autarquias, ou melhor, União, Estados, Distrito Federal e municípios, quanto dentro da administração indireta. Esses órgãos, não se esqueça disso, é muito importante, eles não possuem personalidade jurídica, eles não possuem, então, capacidade para se autodeterminarem, não possuem autonomia financeira, não possuem autonomia administrativa via de regra. Claro que existem aqueles órgãos que são independentes, órgãos que são autônomos, superiores, estes vão ter capacidade de mando, capacidade de decisão, mas nem todos os órgãos possuem autonomia e não se esqueçam disso, tá certo? Agora, a regra é que órgãos nunca possuem personalidade jurídica, tudo certo? Tá ok? Bom, vamos lá, a próxima pergunta. Foi abordado aqui sobre a criação das empresas públicas. Como se dá a extinção da empresa pública? Olha, o ordenamento jurídico, ele traz um princípio que se chama princípio do paralelismo das formas. Não somente na criação das empresas públicas, como tudo aquilo que é criado hoje dentro do ordenamento jurídico. A regra é, claro que existem algumas exceções, mas não aqui dentro da administração, quando se trata de cargos que estão vagos. E não vem ao caso aqui, está previsto lá no artigo 84 da Constituição Federal, mas não é matéria da nossa aula. Bom,
Aqui dentro da administração, o regramento é o seguinte: princípio do paralelismo das formas. Como as empresas públicas, assim como as sociedades de economia mista e as fundações públicas de direito privado, possuem a sua criação autorizadas por lei, consequentemente a extinção ela deverá ser autorizada por lei. Vejam vocês que as autarquias, elas serão criadas e extintas de uma forma diferente. Quando eu falo na criação de autarquias, lei cria a autarquia. Por si só, quando uma lei ela é elaborada e promulgada, aquela autarquia ela já existe no ordenamento jurídico. E aí, consequentemente, eu necessito simplesmente de uma lei para extinguir a autarquia. Já as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, essas terão a sua autorização em lei. Lei não autoriza lei não cria essas pessoas, lei simplesmente autoriza a criação dessas. Para que elas venham a ser criadas efetivamente, é necessário o registro dos seus atos constitutivos nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas ou nas juntas comerciais. Então veja que a empresa pública, que é a sua pergunta, mas eu posso estender para sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado, elas serão extintas por meio de lei que vai autorizar a sua extinção. Lei autorizou a criação, consequentemente, lei autoriza a sua extinção. Tudo certo? Bom, pessoal, nós encerramos por aqui o Saber Direito Responde dessa semana. Foi um prazer e muito obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.